Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o seu dia, continue abençoando, o seu dia de hoje. Abençoe já o seu início de semana, nessa semana que se inicia hoje. Que a mão de Deus seja sobre todos nós, esteja sobre todos nós, nos dê sabedoria sobre todas as coisas, que o Senhor fale ao meu coração, ao seu coração, ainda esta noite, que Deus te dê entendimento espiritual sobre todas as coisas e que o teu coração esteja aberto a receber de Deus a palavra que eu creio que o Senhor tem para a tua vida no dia de hoje. Amém? Hoje nós vamos continuar. No último domingo nós falamos sobre o propósito que prevalece, que até Deus usa, até Satanás tem propósito para glorificar o nome de Deus, só que ele não sabe. E hoje nós vamos falar também sobre o propósito que prevalece, parte 2. O propósito que prevalece, parte 2. O propósito prevalece, parte 2. O propósito te prepara para o encontro com o Pai. Então, nessa parte 2, nós vamos falar sobre o propósito te prepara para o encontro com o Pai. Amém? Então, apenas para que você entenda um pouquinho o contexto aí do que a gente tem falado desde domingo passado sobre propósito, é que todos nós nascemos, como eu já disse, todos nós nascemos para realizar algo. E é interessante que todas as pessoas que nascem para realizar algo, quanto mais específico for este algo, parece que há uma grande tendência desta pessoa passar por sofrimentos. Há uma grande tendência dessa pessoa passar por sofrimentos. Então, normalmente, quem tem um propósito bem específico de Deus, essas pessoas, elas tendem a ter uma vida inicialmente de muita luta, de muita batalha e também de sofrimento. Então, mas por que sofremos tanto, Este sofrer, ele ocorre por causa do propósito. Por que há tanta resistência, em se cumprir um propósito? O que eu quero dizer é, porque quando a gente sabe que nasceu para realizar algo, por que é tão difícil realizar aquilo que a gente nasceu para realizar? Todos aqueles que têm um propósito, eles vão passar tipo por um corredor polonês. Não sei se você já viu essa expressão. Geograficamente existe o corredor polonês, mas ele também é empregado quando ficam duas fileiras, de pessoas, de duas fileiras, uma de cada lado, fica aquele corredor estreito, a pessoa passa por ali e ali ela é castigada, ela é esbofeteada ou esmurrada, e às vezes parece dar a impressão para nós de que quando nós temos um propósito de Deus, nós parecemos que andamos desse corredor polonês de forma constante. O tempo todo estamos sendo experimentados, o tempo todo estamos sendo testados, Então, todos aqueles que têm esse propósito, esse chamado de Deus mais específico, eles parecem ter uma vida de maior perseguição e sofrimento. São pessoas mais visadas, são pessoas que desde o ventre elas são mais perseguidas. Parece que o inimigo percebe o propósito daquela pessoa, ou ele tem uma vaga ideia da possibilidade do propósito daquela pessoa, então ele corre atrás, ele começa a perseguir essa pessoa para que ela não cumpra o propósito que ela tem. E também parece ser mais difícil para essas pessoas que têm um propósito mais específico cumprir esse propósito. Só para você ter uma ideia do que é ter um propósito mais específico. É aquele que é um pouquinho mais claro, é aquele que é um pouquinho mais desenhado. Por exemplo, Jesus era o Messias, era o Salvador do mundo, por isso enfrentou tanta perseguição. Moisés, todo o povo de Israel tem algum tipo de propósito, mas Moisés era de libertar milhões, pelo menos 3 milhões de pessoas do cativeiro do Egito. Então, são pessoas, Moisés, Jesus, que têm um propósito mais específico. E às vezes nós
você talvez que esteja ouvindo aí, você tenha um propósito um pouco mais específico. Ou seja, não é aquele propósito, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque não existe propósito comum, mas entre aspas, você não é aquele que tem aquele propósito comum, ou seja, é parecido com o de todo mundo. Talvez o Senhor te chamou para realizar e fazer algo diferente. E se o Senhor te chamou para realizar e fazer algo diferente, então você se encaixa exatamente no que eu estou falando aqui. E neste período também de perseguição e de sofrimento, para você que tem um propósito mais específico, é exatamente neste período que Deus, o próprio Deus, permite que algumas coisas aconteçam. E nem sempre são coisas boas. Lembre de Jó. Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida de Jó. Não é porque ele estava em pecado, nem porque ele merecia, não era castigo, não era nada disso, mas Deus permitiu que algumas coisas ruins, um período de sofrimento acontecesse sobre a vida de Jó, mas aquele período que Jó passou acabou mudando a história de Jó, e Jó passou a ter mais intimidade com Deus. Então havia um propósito de Deus em todo o sofrimento que Jó passou. Então, esse sofrimento, que quando nós temos um propósito mais específico, esse sofrimento que nós passamos, boa parte das vezes Deus permite exatamente para forjar em nós um caráter melhor. Para forjar em nós um caráter melhor. Então, não existem, que tem um ditado aí que chamam as pessoas de sem caráter. Todo mundo tem caráter. Alguns têm caráter bom, outros têm caráter ruim, mal. Então, Deus, ele vem trabalhar no nosso caráter para que a gente amadureça e seja uma pessoa boa e saiba cumprir com justiça o propósito que Deus nos deu. Então, mas não quer dizer também que os nossos sofrimentos por si só, eles tenham o poder de tirar de nós o cumprimento do propósito. Então não é porque sofremos, não é porque estamos até mesmo abatidos, não é porque estamos até mesmo nos sentindo aprisionados, que isso vai permitir que o nosso propósito, o propósito pelo qual nós nascemos, ele deixe de ser cumprido. Só você pode deixar de cumprir o seu propósito se você desistir. Então, se você não desistir, você vai cumprir o teu propósito, apesar de toda dor, apesar de toda luta, apesar de toda guerra, de toda batalha, de toda perseguição de Satanás, você vai cumprir o seu propósito se você não desistir de caminhar e seguir com o Senhor. Então, ao contrário, esses sofrimentos, eles vão fortalecer você e te preparar para aquilo que Deus vai fazer em sua vida. Então, os sofrimentos e dores, eles vão fortalecer você para te preparar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Então, eu quero falar hoje do propósito o propósito prevalece, parte 2. O propósito te prepara para o encontro com o Pai. Então, eu espero que, se você não ouviu a ministração de domingo passado, ela está disponível no Insta e no Face, você pode voltar lá e ouvir. E esta agora vai ser apenas uma continuação. O propósito de Deus, ele sempre prevalece. O inimigo não tem poder para matar o propósito de Deus, a não ser que você desista por causa das lutas e do sofrimento. Então eu creio que o Senhor colocou no meu coração, eu vou utilizar da história da vida de José, filho de Jacó, para que a gente compreenda um pouquinho mais sobre essa questão de propósito. E José é uma pessoa que tinha um propósito muito bem definido. E José, ele teve uma vida também de sofrimento. Ele perdeu a sua mãe cedo, né? Quando ainda era um adolescente, ele perdeu a mãe dele, um pré-adolescente, ele perdeu a mãe. Ele viveu com os pais. O pai gostava muito dele, mas os irmãos, por causa disso, o odiavam. E José começou, através daquilo que Deus ia falando ao coração dele, José começou a revelar que havia um propósito dele, que havia um propósito de Deus no coração dele. Por isso que às vezes é bom a gente, mesmo quando tem um propósito de Deus, às vezes é bom a gente só abrir a boca na hora certa. Sabe, às vezes não é bom que você
declare totalmente para que você veio, o que você quer, o que você vai fazer. Eu lembro que Neemias, quando ele foi construir a muralha, ele rodeou a cidade de madrugada e diz lá que durante, se não me falha a memória, 3 dias, ele não contou para ninguém o que ele ia fazer. E às vezes, quando nós identificamos o nosso propósito, não quer dizer que nós vamos agora colocar um outdoor e sair por aí divulgando para todos aquilo que nós vamos fazer. Para quem não conhece outdoor, porque não existe já em São Paulo há alguns anos, né, os mais novos aí, era uma placa com anúncios gigantescos que tinha aí nas estradas, nas ruas, que serviam para o pessoal daí da área de marketing fazer propaganda ou fazer algum tipo de divulgação. Então você andando do carro, mesmo estando rápido, o outdoor era uma placa bem grande, com letras bem grandes, que fazia você ver de longe. E a Bíblia fala sobre outdoor, mas esse não é o contexto aqui agora. Bom, José, então, ele diz para os irmãos que ele teve 2 sonhos. Gênesis 37, de 5 a 11, José teve um sonho. Ele lhes disse, José contando para os irmãos, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. E aí já dá a interpretação. Os irmãos então dizem, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Os irmãos de José dizendo para José, pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então, quando José teve o sonho, José já deu a entender para os irmãos assim que ele dominaria sobre os irmãos, que ele reinaria sobre os irmãos. Não era o que os irmãos exatamente estavam pensando, mas ia chegar um tempo em que José ia ter domínio, autoridade e poder o suficiente para sustentar a própria família dele, os próprios irmãos, o próprio pai, né, a própria casa do pai dele. Então, José, ele nasceu com um propósito muito específico de fazer com que o povo de Israel não morresse, mas a gente fala mais disso para frente. Mas o detalhe que eu quero que vocês prestem atenção aqui é, quando os irmãos perceberam que José tinha um propósito, aleluia, específico, diferente do deles, diferente do que é comum, então a própria Bíblia diz que eles tiveram inveja de José e eles passaram a odiar José. Então entenda, quando percebem que você tem um propósito específico de Deus, o primeiro é Satanás e depois, às vezes, até os seus próprios parentes vão começar a te odiar e vão começar a te perseguir e eles vão ter inveja de você. Por que José, se ele é um dos mais novos, é praticamente o mais novo da nossa casa? Por que não Rubem? Por que não Judá? Por que não Dan? Por que não outro? O irmão mais velho, mas tinha que ser logo José. Então isso criou inveja. Então aprenda, o propósito te faz diferente e por isso atrai inveja e ódio dos outros. É muito comum quem tiver um propósito específico ser odiado, ser traído e atrair para si a inveja. Então isso não quer dizer que Deus não te ama, não, ao contrário, Deus te ama, tem um propósito na tua vida e o propósito de Deus, que Deus tem para a tua vida, ele é tão diferente do que é comum aos outros que isso causa inveja. Isso causa inveja em igreja, isso causa inveja entre pastores, isso causa inveja entre bispos, isso causa inveja entre apóstolos, isso causa inveja em qualquer liderança de qualquer igreja. Causa inveja. Se alguém chega fazendo algo que não é comum ao que todos fazem, então isso causa inveja e, infelizmente, às vezes causa até ódio. Agora, por que o inimigo persegue os que têm esse propósito específico? Por que o inimigo persegue esses que têm o propósito específico?
Primeiro, porque você enxerga coisas que ninguém vê. Quando Deus dá um propósito mais específico para você, Deus também vai mostrar para você o que é que está envolvido dentro daquele propósito. Como, por exemplo, quando Deus fala assim, olha, o teu propósito está bastante ligado à libertação, você, por exemplo, pode enxergar espíritos aonde ninguém vê. Você vai enxergar uma ação demoníaca aonde ninguém vê. Você vai enxergar o inimigo atuando e fazendo algo mal a alguém, e esse alguém nem vai perceber, e se você falar que é o inimigo, a pessoa ainda vai ficar com ódio de você, e a pessoa ainda vai ficar com inveja de você. Então, quando Deus te dá um propósito mais específico, Ele também vai fazer você enxergar coisas que ninguém vê. Por exemplo, se você pegar o tema das escolas de samba desse carnaval que está acontecendo neste momento, vocês vão ver que quase todas as escolas de samba, elas estão exaltando, estão adorando entidades demoníacas. Depois, quem está no grupo da Igreja Cristã Brasa Viva, eu vou passar para você, você vai ver a matéria que saiu na UOL, então é uma matéria que está divulgada, não sou eu que estou falando, mas são coisas que ninguém para pensar, ninguém vê, ninguém percebe. O inimigo atuando, o inimigo fazendo consagração lá na área do desfile, o inimigo fazendo consagração na área de desfile, o inimigo derramando sangue para consagração na área do desfile, que eu não posso nem mais dar mais detalhes, mas quando a gente tem um propósito específico, o inimigo ele nos persegue porque ele sabe que a gente vai ver aquilo que ninguém mais vê. Então, em segundo lugar, por que o inimigo persegue aqueles que têm propósito específico? Porque o inimigo sabe que o seu propósito revela quem ele é. O inimigo sabe que o teu propósito revela quem ele é. A maior proeza que Satanás fez no mundo foi contar para todo mundo de que ele não existe, e todo mundo praticamente acreditou. Então hoje ninguém acredita mais de que ele existe, e para ele isso é bom. E para ele isso é bom. Era uma estratégia dele, e todo mundo acreditou. E ele, por exemplo, ele fez com que todo mundo acreditasse que as entidades, Exu, seja lá o que for, Xóssi, seja lá o que for, são entidades boas, mas são demônios. Mas ele fez todo mundo, muita gente acreditar que são entidades boas. E é isso que eles estão fazendo propaganda no carnaval. E ninguém presta atenção. Então, quando você hoje, liga a televisão e coloca no carnaval, você vai deixar a adoração a Satanás entrar dentro da tua casa. E de forma literal. Eu não estou falando que é porque é carnaval. Olhem os temas das escolas de samba e você vai entender o que eu estou falando. Mas aí o inimigo ele fica com raiva, porque se você tem um propósito específico, você vai revelar exatamente quem ele é. Todo aquele que tem um propósito mais específico, em terceiro lugar, ele destrói parte dos planos de Satanás. Ele destrói parte dos planos de Satanás, porque essa pessoa ela tem visão, ela enxerga o que está no mundo espiritual, e então ela sabe exatamente qual é a raiz, aonde é a fonte, ela vai lá e corta e ela destrói. Em quarto lugar, porque o inimigo te persegue? Porque o teu propósito salva vidas. Pega a vida aqui mesmo de José. Deus foi preparando José, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a luta, apesar de todo o sofrimento. O propósito de José, ele foi fundamental. Quando ele trouxe comida do Egito para Canaã, foi fundamental para salvar da morte o povo de Israel. Então, o propósito, ele salva vidas. O propósito mais específico, ele salva vidas. Então, o inimigo sabe que Deus vai te usar para salvar vidas, e por isso ele quer te destruir, por isso ele te persegue. Em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, em quinto lugar, por que o inimigo persegue os que têm propósito? Porque, no caso ainda de José, ele liberta o povo do espírito de morte. Aquele que tem um propósito mais específico, ele consegue entender qual é o espírito que está agindo ali e qual é o objetivo daquele espírito. Então havia um espírito rondando ali, cercando Israel, e esse espírito ele tinha como objetivo matar, dizimar o povo de Israel. Se José não vai à frente, não cumpre o propósito dele de trazer comida ao mundo,
então o povo de Israel teria morrido, o espírito de morte teria vencido. O espírito de morte é um dos espíritos mais comuns que existem na face da terra. Quando você começa, por exemplo, desejar a tua morte, você atrai um espírito de morte para a tua casa. Se você já desejou a tua morte alguma vez, você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus, cancelar isso que você falou e declarar que você quer vida do Senhor, senão você está debaixo de maldição de morte. Então, por que o inimigo te persegue? Em sexto lugar, porque você revela o poder de Deus. Tudo é possível a Deus. José, quando ele é chamado, depois de tanto sofrimento, quando ele é chamado para o faraó, porque faraó tem um sonho perturbador, só José conseguiu interpretar o sonho, e só José interpretou o sonho porque Deus deu poder a José. Quando José interpreta o sonho, ele diz, não, isso não vem de mim, mas só é interpretado se Deus revelar para mim. Então, José, na hora, como ele tem um propósito específico, na hora em que ele foi confrontado ali, ou quiseram adorá-lo, quiseram exaltá-lo, ele tirou toda a glória de si e ele disse, não, eu de mim mesmo eu não faço nada, mas Deus é quem revela todas as coisas. Daniel também diz isso. Daniel, ele também, quando dizem para ele que ele é um super cara, ele que entende de sonhos, ele interpreta tudo, Daniel ele diz, não, é Deus que vê o oculto e ele revela aos seus servos aquilo que está acontecendo, porque Deus conhece e sabe todas as coisas. Então, quando a gente tem um propósito específico, a gente revela o poder de Deus. A gente declara com ações, com atitudes, que tudo é possível para Deus. E José, quando interpreta o sonho, ele está declarando para Faraó, não é para você ficar alarmado não, primeiro porque Deus me deu a interpretação, se Deus deu, ele está no controle, se Deus está no controle, ele tem uma solução para a tua vida, Faraó. E aí quando ele explica para o Faraó então fala, então eu quero que você, José, cuide das coisas para mim. Amém? Amém? Então eu te dei aqui pelo menos 6 motivos do porquê o inimigo te persegue. 6 motivos do porquê o inimigo te persegue. E todos esses motivos aqui, como eu estou falando de propósito, todos eles estão ligados ao propósito que Deus tem na sua vida. Agora, quais as armas que o inimigo usa contra aqueles que têm um propósito mais específico? Quais as armas que o inimigo usa para aqueles que têm um propósito mais específico? Quais as armas que o inimigo usa para aqueles que têm um propósito mais específico? Primeiro, quando o inimigo vê que você tem sonhos, ele tenta te afastar das pessoas que você ama. José, a primeira coisa que o inimigo tentou fazer, porque quem cuidava de José? Quem era a proteção de José? Quem estava sempre próximo de José? Quem livrava José das ciladas? Era sempre o pai Jacó. Então a primeira coisa que o inimigo fez, quando percebeu o propósito específico de José, foi então tentar separar, e ele conseguiu separar José da família, separar José principalmente do principal aliado dele, que era o próprio pai. Quando o inimigo percebe que você tem um propósito específico, a segunda arma que ele usa contra você é de escravização. Então ele vai te manter escravo, ele vai dar um jeito de colocar você numa prisão. Não é o contexto aqui e não dá tempo de falar, mas muitos de nós somos presos em prisões espirituais. Nós somos presos em coisas que aconteceram no passado e por isso a nossa vida no presente não se move e a gente não consegue viver um futuro melhor, porque estamos presos lá atrás. Então a Bíblia diz que o inimigo ele faz isso quando ele percebe que alguém tem um propósito mais específico. A segunda arma que ele faz é fazer com que sejamos escravos de prisões espirituais que ele causa principalmente na nossa infância. Principalmente na nossa infância, é aquela tentativa de te deixar preso, não deixar você caminhar, de te deixar com mãos atadas, deixar você ali ineficaz, ineficiente.
É uma forma que ele usa, é uma das armas que ele usa para que você não cumpra o teu propósito. Então você precisa sair dessa prisão espiritual para conseguir cumprir o propósito que você tem. Uma terceira arma que o inimigo usa contra aqueles que têm um propósito específico é o levantar de falso testemunho. Então sempre aparece alguém contando uma mentira sobre você, sempre aparece alguém tentando denigrir a tua imagem, sempre aparece alguém falando alguma coisa para te derrubar. O inimigo é especialista nisso. Eu classifiquei aqui como a terceira arma que ele usa. Se você prestar atenção na história de José, todas as vezes que José parece que vai melhorar de vida, acontece alguma coisa que ele acaba se afundando. Então, em um momento em que parece que ele saiu da situação de escravo, porque venderam ele como escravo, os irmãos mentiram, porque ele não era um escravo, então ele é vendido como escravo para os ismaelitas. Aí vem um homem e compra, esse homem logo percebe que José tem talento, coloca José para administrar a casa dele, o nome desse homem é Potifar. Ele coloca José para administrar, mas a mulher de Potifar se interessa por José, então ela tenta ganhar José ali fisicamente, sexualmente, mas aí José foge, e quando José foge, ela levanta um falso testemunho. Esse falso testemunho faz com que José vá preso. Então o inimigo ele levanta falsos testemunhos, mentiras sobre a nossa vida para nos denegrir, para nos derrubar, para nos difamar, para fazer com que as pessoas não creiam na nossa palavra, para fazer com que nós percamos todo o crédito quando abrimos a nossa boca. Então o inimigo ele vai levantando, e se a gente não tomar cuidado dentro da igreja, ele levanta alguém endemoniado dentro da igreja, mas que ninguém sabe, e aí ele diz assim pro outro: eu acho que esse pastor aí é pecador, eu acho que esse pastor deve, eu acho que esse pastor é não sei o que, eu acho que esse pastor é mau, eu acho que esse pastor agride a família, eu acho que esse pastor bate nos filhos, eu acho que esse pastor... E aí o outro, sem pensar que foi uma seta de Satanás, começa a espalhar para todo mundo, e aí o ministério daquele pastor, ele é minado por mentiras, por nada que fosse um fato. Então é uma das armas do inimigo. Quando a pessoa tem um propósito muito específico, ele vai levantar contra você falso testemunho, assim como usou a esposa de Potifar para levantar falso testemunho, que fez com que José, no momento em que a vida dele estava melhorando, ele voltasse à prisão. Uma outra arma que o inimigo vai tentar usar quando ele percebe que você tem um propósito específico ele vai tentar te matar. Em quarto lugar, ele vai tentar te matar fisicamente. Vai tentar fazer você sumir da face da terra. É aquele acidente de automóvel que acontece do nada, é aquele bêbado que cruza o farol vermelho, mas graças a Deus que Deus tem controle sobre tudo, mas não quer dizer que ele não vá tentar. Na história de José, você vê que os irmãos deles, a primeira coisa que quiseram fazer foi tentar matá-lo. Só não mataram porque o irmão mais velho, Rúben, não permitiu. Mas eles queriam matá-lo. Eles queriam acabar com a vida de José. Mas Deus usou levantou alguém entre os próprios irmãos, que foi o mais bonzinho, que falou: não, vamos jogá-lo no buraco, mas não vamos matar. Vamos vender ele ali, mas não vamos matar. Vamos dar ele como escravo, mas não vamos matar. Então assim, o inimigo ele tentou matar José fisicamente, que era para já eliminar de vez o propósito. Então, em quinto lugar, o inimigo vai tentar te matar existencialmente. O inimigo vai tentar te matar existencialmente. Ele vai trabalhar para que as pessoas não percebam mais a tua presença. Eles colocaram no coração de Jacó, colocaram no coração do pai, e o pai por isso não saiu atrás para tentar encontrar o filho. Eles colocaram no coração do pai, Jacó, de que José não existia mais. E às vezes nós tentamos fazer isso, nós tentamos fazer com que alguém não exista mais, nós tentamos matar essa pessoa espiritualmente, existencialmente. Nós deixamos de falar. Às vezes Deus fala assim: olha, ajuda fulano de tal, e você fala: eu não vou ajudar, ele vai continuar morto.
Às vezes Deus fala, indica fulano de tal para a vaga que você sabe que tem aí, e aí você fala, eu não vou indicar que ele morra. Então é quando você mata por inveja, por ódio, você mata existencialmente alguém, como se a pessoa não existisse. Sabe, quando tem aquela oportunidade que você tem uma pessoa que se encaixa na oportunidade, mas você não quer que essa pessoa seja melhor que você. Então você não convida essa pessoa para trabalhar com você. Você quer matar essa pessoa existencialmente. E essa questão de você existir, ela é também influenciada muitas vezes espiritualmente. Eu lembro da história de um menino, teve um bebê que a mãe achou que o bebê era muito feio. Como a mãe achou que o bebê era muito feio, ela tinha vergonha do filho quando saía na rua. E aí ela pegou e sempre quando saía na rua, colocava um lenço cobrindo o rosto do filho dela. E ela não deixava que ninguém visse esse rapaz. Essa é uma história que eu li em um dos livros da apóstola Neuza Tioca, se não me falha a memória. E aí, esse rapaz, quando ele já é adulto, ele viveu sofrendo o tempo todo. E uma das coisas que ele chegou questionando a apóstola Neuza foi: por que parece que ninguém percebe que eu existo? Por que parece que ninguém percebe que eu existo? E aí ela falou, como assim? Ela falou, por exemplo, eu estou no trabalho, estou há anos com o pessoal, todo mundo sai para almoçar e normalmente eles esquecem de me chamar. E aí, quase todos os dias eu almoço sozinho, mas depois eles olham e falam, esqueci de te chamar, mas sempre esquecem de me chamar. E aí, quando for entender a vida dele, aí ele se lembrou de que a mãe colocava um lenço dele para que ninguém o visse, e as pessoas verdadeiramente não o viam. Então, uma das armas que o inimigo usa aqui, em quinto lugar, é tentar te matar existencialmente. Existencialmente. Você está ali, mas é como se você não existisse. E às vezes, no caso desse rapaz, ele teve que orar, perdoando a mãe por escondê-lo, perdoando a mãe por achá-lo feio, e ele teve que declarar, falou assim, eu renuncio a esse lenço e a partir de hoje eu existo. E é interessante que depois ele escreveu e ele disse que agora ninguém mais esquece ele para nada. Vão tomar café, chamam ele. Vão embora, falam, vamos embora. Tá chegando, me espera em tal lugar. As pessoas então começaram a enxergá-lo. Por quê? É uma arma de Satanás fazer com que ninguém te perceba que você não existe. Por quê? Porque ele sabe que você tem um propósito específico. Amém? A sexta arma aqui que o inimigo usa é fazer todos pensarem que você morreu. É fazer todos pensarem que você morreu. Sabe quando você passa por uma crise e aí, ao invés de você ajudar, você aceita a sugestão de Satanás e você diz para todo mundo, esquece aquele já era. Ele já morreu. Ele não tem mais chance. Eu lembro de um filme, se eu não me engano, o nome do filme é 90 Minutos, que conta a história real de um homem, se não me engano, um pastor, que ele está no carro, o carro bate e naquele acidente os bombeiros chegam e verificam que ele está morto. Então vem um homem, um outro pastor, e ele entende de Deus que ele tem que olhar lá o que aconteceu, e quando ele vai olhar, ele diz lá pro moço do bombeiro, ele diz assim, olha, dá uma olhada lá, porque ele está vivo, eu ouvi ele cantando um hino. Aí eles disseram, não, ele está morto, senhor, eu entendo disso. E ele começou a discutir, mas vai lá e olha. Ele falou, senhor, eu entendo, esse homem já faz 90 minutos que morreu. E aí ele fala, não, mas eu vi ele cantando lá dentro do carro, entra lá no carro. E aí o bombeiro foi lá, olhou, e aí ele gritou, venham logo, ele está vivo. Então, depois de 90 minutos morto ali, todo mundo deu como morto, todo mundo já declarou como morto, mas Deus enviou o homem de Deus para falar, ele não está morto, ele está vivo. Então assim Deus também levanta pessoas para nos ajudar, e ele levanta pessoas para dizer assim, não, vai até ele não está morto, ele está vivo, porque o inimigo quer que todos pensem que você morreu, mas você não morreu, tem um propósito para você cumprir, o teu propósito é muito específico, o Senhor te coloca de pé, o Senhor te ressuscita, mas você vai cumprir o propósito pelo qual você nasceu, amém? Em sétimo lugar, o inimigo fará você sofrer com a ingratidão. Essas são as armas. Eu só estou falando das armas que o inimigo usa contra aqueles que têm um propósito específico. O Senhor fará você sofrer com ingratidão.
Então ele vai fazer com que muitas pessoas que você ajudou, que você sustentou, que você foi usado por Deus para libertar, para pregar a salvação, para ser ordenado, não importa o que, pessoas que você alimentou, pessoas que você sustentou em oração, ele vai fazer com que essas pessoas, às vezes enganadas, elas também te traiam. Elas também te traiam. José, quando ele estava preso, ele então interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Ele diz para o copeiro: o sonho quer dizer que o faraó vai te libertar. Ele diz para o padeiro: o sonho quer dizer que você vai morrer. E ele diz para o copeiro: quando estiver diante do faraó, lembre-se de mim, fala para o faraó que eu estou preso aqui injustamente. O copeiro foi, passou-se 2 anos e o copeiro não falou nada dele. Nada dele. Imagina no coração de José a ingratidão. Imagina no coração de José quando Potifar não acreditou nele, mandou ele para a prisão, porque teoricamente ele teria abusado da esposa de Potifar, mas era um falso testemunho, era uma mentira. Mas aí, depois de ter trabalhado duro para Potifar, Potifar vai e manda ele para a prisão de forma injusta. Ingratidão de novo. Então, se você tem um propósito específico, você precisa aprender a lidar com a ingratidão e mesmo assim continuar em frente, continuar abençoando. Continuar em frente, continuar abençoando. Por quê? O ingrato, ele talvez não entendeu o tamanho do propósito que você tem. O ingrato não entendeu o tamanho do propósito que você tem. Não culpe por isso, ao contrário, perdoe a ingratidão e continue rumo ao propósito que o Senhor tem para ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então essas são pelo menos 7 armas que o inimigo usa contra aquelas pessoas que têm um propósito mais específico, que o inimigo usa contra as pessoas que têm um propósito mais específico. Agora, qual é a boa notícia diante de tudo isso? Qual é a boa notícia diante de tudo isso? Qual é a boa notícia diante de tudo isso? É que Deus também restaura a tua sorte por causa do propósito específico que você tem. Eu vou repetir. Deus restaura a tua sorte por causa do propósito que você tem. Deus restaura a tua sorte por causa do propósito que você tem. Você está ali acabado, está ali moído, né? Com pão foi amassado. Você está como Jesus foi triturado. Você foi rejeitado. Você foi derrubado. Você foi abusado de todas as formas possíveis. Tentaram acabar com a sua existência. Tentaram te matar. Tentaram te anular. Tentaram te escravizar. Você está com a vida, talvez esteja aí só o farelo, só o pó. E aí a notícia boa que eu tenho para você é que, como você tem um propósito específico, Deus restaura a tua sorte por causa deste propósito. Amém? Deus restaura a tua causa por causa deste propósito. Deus te dá a prosperidade. Deus muda a forma como as coisas estavam acontecendo até então na tua vida, porque você, apesar de todo o sofrimento, não desistiu do propósito. Apesar de todo o sofrimento, você não desistiu do nome. Você sabe que, às vezes, até quando a gente está passando pelo aperto, a gente faz bobagem. Então Deus aqui, por graça, amor e misericórdia, Deus traz restauração de propósito na tua vida, e Ele começa te dando prosperidade, ou seja, Ele começa trabalhando para que as áreas, diversas áreas da tua vida comecem a dar certo, que a tua saúde vá bem, que a tua área profissional vá bem, que a tua área financeira vá bem, que a tua área familiar vá bem, que a matrimonial vá bem. Então Deus começa a agir e atuar nas diversas áreas, te dando prosperidade em todas essas áreas. Deus restaura você por causa do propósito, e nessa restauração Deus começa então a te dar sabedoria. Aí você vai fazer como Jó, você vai olhar para trás e você vai ver que houve um grande aprendizado, e que o tempo de sofrimento não foi um tempo perdido, e que o tempo de sofrimento te levou, na verdade,
dificuldade te ajudou a ser guiado para o propósito que Deus tinha para você. Então Deus te dará uma sabedoria acima do que é normal, acima da normalidade da maioria. Deus te dará uma sabedoria que os outros não vão compreender. Deus te dará uma sabedoria que os outros não vão conseguir acompanhar, porque Deus restaura a tua sorte. Ele faz isso por causa do propósito que Ele tem com você. Deus, Ele te dá a sabedoria acima do normal, na restauração da tua sorte por causa do seu propósito. Deus restaura a tua autoridade. É como Jó, ninguém mais queria escutar Jó, ninguém mais dava atenção para Jó, ninguém mais queria ouvir o que o Jó tinha a dizer. Jó perdeu a credibilidade, Jó perdeu totalmente a autoridade. Jó diz que até as crianças zombam dele, até os jovens zombam dele, que ninguém mais olha para ele com respeito e sim com desdém. Então, quando você tem um propósito específico e depois de ter passado por todo o sofrimento, Deus então restaura a tua autoridade. Você volta a ter autoridade sobre homens e espíritos. Você volta a ter autoridade sobre pobres e ricos. Você volta a ter autoridade sobre escravos e senhores. Você volta a ter autoridade sobre analfabetos e cultos intelectuais. Você volta a ter autoridade sobre crianças, jovens e adultos. Então Deus restaura a tua autoridade. Antes, a tua palavra tinha perdido o peso, tinha perdido a eficácia. Agora Deus restaura a tua autoridade espiritual. E agora tudo que você fala merece atenção. Tudo que você fala chama a atenção. Tudo que você fala merece respeito e as pessoas meditam sobre aquilo que você diz, porque Deus está restaurando, por causa do propósito específico que você tem, a sua autoridade. Deus também restaura laços de amizade ou alianças perdidas ou roubadas, porque o inimigo, como eu disse de José, ele foi e separou José do principal amigo de José, que era o pai Jacó, do principal protetor. O inimigo foi e separou os dois. Aí Deus está falando, quando eu restauro a tua sorte por causa do propósito específico que você tem, então eu também vou restaurar amizades que não deveriam ter acabado. Eu vou restaurar alianças que não deveriam ter sido rompidas. Eu vou restaurar amizades que foram perdidas ou roubadas. Deus vai trazer pessoas de volta. Deus vai trazer aquelas pessoas que foram enganadas. Elas vão chegar com uma outra disposição, com outro coração. Elas vão te pedir perdão. Elas vão, como diz aqui no texto de José, elas vão se inclinar adiante de você, não em adoração, mas reconhecendo de que Deus é na tua vida, de que Deus estava envolvido na tua vida, de que era Deus que estava te acompanhando, e de que você verdadeiramente era um homem ou uma mulher de Deus, e de que eles estavam enganados. É neste contexto que eles se prostrariam em forma de arrependimento, de ter te abandonado no momento em que você mais precisou. Quando Deus restaura a tua sorte, em quinto lugar, Ele também livra você e Ele também livra o povo da fome. Quando Deus restaurou a autoridade de José e colocou José como governador do Egito, a primeira coisa que José teve que cuidar é para que ele fosse guardado, para que o Egito produzisse mais alimento, para que ele tivesse mais alimento nos celeiros, para que ele estocasse alimentos e para que ele se preparasse para os 7 anos de fome que ainda viriam. E por causa dessa estratégia que Deus deu, por causa do propósito específico que Deus tinha na vida de José, aí agora Deus usa José ali no auge do seu propósito para livrar ele e também todo o povo dele da fome. Não só isso, Deus usou, porque o propósito é sempre maior do que imaginamos, mas Deus usou também José para salvar da fome todo mundo, toda a terra, porque toda a terra ia até o Egito buscar comida. Era o único lugar no mundo, no tempo de fome, que tinha algum alimento e teve alimento até o final. O único lugar. Então, em primeiro lugar, quando Deus restaura a tua sorte por causa do propósito específico que você tem, Ele te dá prosperidade. Segundo lugar, te dá sabedoria acima do normal. Fez com que José, ele pensasse.
e ele tivesse ideia de como o faraó poderia administrar os recursos dele e vencer o período de fome. Em terceiro lugar, Deus restaura a sua autoridade com todas as pessoas, inclusive, principalmente no mundo espiritual, porque às vezes os espíritos não querem se submeter a nós, mas uma vez que Deus restaura a tua autoridade, só alguns vão entender isso que eu estou falando agora. Quando Deus restaura a autoridade, os espíritos também vão ter que ouvir e obedecer aquilo que você falar, porque haverá a autoridade do Espírito Santo de Deus quando você abrir a boca. Em quarto lugar, Deus restaura os laços de amizade, aliança, perdidas ou roubadas pelo inimigo da sua vida. Em quinto lugar, Deus também, ele livra você da fome e também livra o povo da fome, e quem sabe vai livrar da fome muito mais gente do que você imagina, porque o teu propósito normalmente é maior do que aquilo que está na tua mente, aquilo que você imagina. Em sexto lugar, aquele que tem um propósito tem poder de Deus para perdoar. Aquele que tem propósito tem poder de Deus. Quando Deus restaurar a tua sorte, a primeira coisa que Deus vai cuidar é para que você tenha um coração perdoador, porque Deus sabe que se você não perdoar, ele não pode ouvir a tua oração, mas Deus sabe que se você perdoar, você continua seguindo na direção do propósito. Então aquele que tem um propósito bem específico, ele nunca consegue ficar em paz depois de uma discussão. Deus vai sempre confrontá-lo. Você precisa perdoar, 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 você precisa perdoar. E enquanto você não perdoa, essa voz não para de falar na tua mente de que você precisa perdoar. Quando Deus restaura a sorte daquele que tem um propósito específico, Deus faz você uma pessoa que tenha um coração grande e perdoador. Amém? Amém? Em sétimo lugar, Deus restaura a tua sorte, porque Deus não desiste do propósito que ele tem na tua vida. Deus restaura a tua sorte porque ele não desiste do propósito que ele tem na tua vida. Deus não desiste do propósito que ele tem na tua vida. Por mais que você tenha se desviado do propósito, por mais que você tenha sido enganado na beira do caminho, por mais que você tenha tomado atalhos, Deus ainda continua esperando o nosso arrependimento, e ele restaura a sorte daquele que tem um propósito específico. E Deus ainda, quando você está no caminho do seu propósito específico, Deus, ele te dá uma família abençoada, assim como fez Jó, assim como ele fez com Jó. Estavam todos em sofrimento. Jó sofria demais com a esposa dele, havia perdido toda a casa e toda a família, mas chegou um dia em que Deus restaurou a sorte de Jó por causa do propósito específico de Jó. Um deles, por exemplo, de trazer a nós essa literatura, de trazer a nós essa história, que ao meu ver, alguns dizem que é poética, mas para mim é uma história real, da vida de um homem, em que Deus permitiu que Satanás tocasse, mas que Deus restaurou a sorte por causa do propósito. E o inimigo não sabia, mas o inimigo só teve a permissão de Deus para tocar na vida de Jó, porque Deus tinha um propósito de nos ensinar hoje com a história de Jó. Então, em oitavo lugar, Deus ainda te dá uma família abençoada, assim como ele fez com a família de Jó. Amém? Assim como ele fez com a família de Jó. O propósito prevalece. O propósito prevalece. Deus sempre vai levantar alguém que acredita em você. Deus sempre vai levantar alguém que acredita em você. Deus levantou Potifar, que acreditou em José. Tá certo que ele foi derrubado, mas Deus levantou Potifar. José é preso de novo, Deus levanta agora o líder, o carcereiro, o líder da prisão, agora começa a confiar em José e começa a colocar José para cuidar da prisão. Então Deus sempre levanta alguém que vai acreditar em você. Deus sempre vai trazer alguém para fazer e te ajudar a cumprir o teu propósito. Deus sempre vai levantar uma pessoa que na hora que você mais precisar, essa pessoa vai te ajudar a cumprir o propósito. Amém? O propósito prevalece. Eu sei que o tempo está acabando, mas o propósito prevalece.
Deus, ele preparou um banquete para José na presença dos seus inimigos. Eu disse no culto passado que, pegando ali o Salmo 23, que Deus prepara, né, um banquete na presença dos meus inimigos. E aqui aconteceu. Deus preparou um banquete, aonde José ficou de frente com seus inimigos, aqueles que tentaram matá-lo, seus próprios irmãos. Então Deus honrou e fez com que todos os irmãos de José se inclinassem e cumprisse aquilo que Deus mostrou em sonho para José. Agora José é honrado nesse banquete por todos os irmãos dele. Então Deus, ele prepara um banquete para José na presença dos seus inimigos. E às vezes Deus vai te restaurar no propósito de tal forma que um dia você vai sentar diante de todos os seus inimigos, pessoas que tentaram te derrubar, pessoas que tentaram te destruir, e todas elas vão se render à presença de Deus na tua vida. Todas elas vão se render na presença de Deus na tua vida. O propósito prevalece. Não tem como destruir um propósito que Deus colocou na tua vida. O propósito prevalece. O inimigo não vai conseguir te esconder por muito tempo. Ele tentou jogar José no buraco, tiraram José do buraco. Ele tentou jogar José numa cadeia com os ismaelitas, tiraram José da cadeia. Ele tentou esconder José dentro da casa de Potifar, tiraram José da casa de Potifar. Tentou colocar José no calabouço, na prisão, tiraram José da prisão. Assim, não tem como. Uma hora o inimigo vai ter que liberar. E quando o inimigo foi obrigado a liberar José, Deus o colocou como o segundo maior homem do mundo. Então o inimigo não vai conseguir te esconder por muito tempo, porque há um propósito específico de Deus pulsando no teu coração. Então não haverá buraco, não haverá grades, não haverá ingratidão, não haverá traição, não haverá pessoas, não haverá Satanás, não haverá ninguém que vai impedir Deus de cumprir o propósito dele na tua vida. Em quarto lugar, o inimigo se esquece que Deus domina sobre todos. Deus domina sobre cristãos, sobre ateus, sobre satanistas, sobre muçulmanos, sobre ocultistas e qualquer autoridade, sobre qualquer potestade, sobre qualquer principado. Não existe poder maior do que o de Jesus, porque todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, e ele deu essa autoridade a todo aquele que tem um propósito específico para pisar serpentes e escorpiões. Então há uma autoridade liberada de Deus para que no momento certo você vá destruir todas as intenções malignas, e Deus vai usar pessoas que nem querem servir a Deus para te abençoarem, para te levarem aonde você precisa ir, para custearem aquilo que precisa ser custeado, porque Deus se levanta. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então é toda língua, é todo joelho. Não existe ninguém que possa dizer para Deus: eu não vou fazer o que o Senhor está mandando. Todos são obrigados a fazer o que Deus manda. Então quando Deus mandar alguém te abençoar, essa pessoa vai ser obrigada a te abençoar, porque é o poder de Deus, a graça de Deus, o agir de Deus está no mundo e sobre todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. E quando você cumprir o teu propósito, você terá um encontro inesquecível com o seu Pai. Quando você cumprir o teu propósito aqui na terra, por ter sido fiel ao Senhor, apesar de tanta perseguição, apesar de tanta tribulação, você vai ter um encontro com o Senhor. Quando José, ele salva todo o povo ali da fome, Deus prepara um encontro com o Pai, Deus prepara um encontro com Jacó, talvez um dos momentos mais emocionantes da palavra de Deus. José, ele vê o pai vindo de longe, o pai que há décadas pensou que o filho tinha morrido, então agora um corre ao encontro e agarra no pescoço um do outro e começam a chorar, e choram ali por um longo tempo e de forma bem alta, porque aquele que estava morto apareceu, aquele que não tinha mais razão para viver agora encontra o propósito de ter gerado um filho chamado José, e os dois agora estão em alegria, os dois agora estão em gozo, estão em felicidade, porque quando você cumprir o teu propósito, você vai ter um encontro de plena alegria com teu Pai, com teu Criador, com teu Salvador. Ele te receberá de braços abertos, porque Ele está declarando para você nesta noite que o propósito dele sobre a tua vida prevalecerá, e que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Deus abençoe você com essa palavra, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que você absorva, que você retenha como uma boa terra essa semente que está sendo gerada esta noite no teu coração, que você deixe essa semente, que é a palavra do Senhor, entrar no teu coração e receba aquilo que Deus está liberando como bênção na tua vida, em nome de Jesus. Rapidamente para o nosso momento de oração, o meritíssimo Paulo Rodrigues agradece porque a sua esposa está bem, está restaurada, levantou da cama, está fazendo os deveres de casa, está participando das refeições. Então, glórias a Deus pela senhora Devani. O Rafael pede pela vida profissional e saúde do pai Domingos, que está passando por uma enfermidade séria. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, financeira. Irmão Timóteo, Carlos Wagner e Iago, por cura e libertação. Nereide pede pela Larissa e saúde da mãe Lourdes. E amigos, Luiz e Simone, na luta contra o câncer e pela venda do imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual, pai Genivaldo e Marta. Ailson e Luana, vida espiritual. Sandra Nascimento, consolo família do Kaique. Cura dos vícios da Thaisa. Saúde e livramento para a família Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Laís, saúde e salvação do José, pai e dos irmãos. Consolação pela Camila e pela Ana Rosa, por luta contra a depressão. Priscila, Renata Pimentel, luta contra o câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Aline, vida profissional, espiritual, saúde da Diná. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional. Washington, vida espiritual profissional, liberação de aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra Siga, filho Daniel. Pastores Cleide e Walter e filha Tamires. Bispos Joaquim e Glória, filha Kelly. Anne, pela professora Sabrina, que está com câncer. Rubens, família, vida espiritual. Gabi, gestação, e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide, Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual, e pela Jandira, Guilherme e Adriano, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario, filhos, Ana e Miguel, vida espiritual. Mike, Paulo César e bebê. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara. Isabela, saúde, mãe Gabriela. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Edson, causa na justiça e vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Luiz e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. Saúde, César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiane, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. Que a graça do Senhor estejam sobre todos esses pedidos de orações e que Deus atenda a cada um deles e que cada um de vocês cumpra o propósito específico para o qual foram chamados. Em nome de Jesus, eu declaro: o propósito do Senhor prevalece. Em nome de Jesus. Amém.